Olá, eu me chamo Gabriel Bonfim e vou apresentar o artigo Avaliação do Design de Embalagens Especiais de Proteção à Criança com Indivíduos Menores de 5 anos. Estudo de caso. Bem, embalagens especiais de proteção à criança são aquelas embalagens que necessitam de mais de um movimento para serem abertas. O intuito dessas embalagens é a redução de acidentes, né? Então, impedir que crianças menores de 5 anos acessem o conteúdo interno dessas embalagens. Bem, no entanto, essas embalagens elas acabam apresentando problemas de acessibilidade, especialmente para os idosos, que é um público que tem muita dificuldade de entender o mecanismo de abertura ou até mesmo de visualizar as instruções de abertura desses produtos. Bem, portanto, são feitos testes de usabilidade. Esses testes de usabilidade são importantes porque eles mostram os reais problemas que essas embalagens podem apresentar para os diferentes tipos de público, sejam com o público adulto, com o público idoso e até mesmo com as crianças que não devem e não podem acessar o conteúdo dessas embalagens. Bem, então o objetivo deste artigo, desse trabalho, foi avaliar o design de embalagens especiais de proteção à criança, particularmente de enxaguantes bucais, porque esse tipo de embalagem possui tampas de proteção à criança, né, a fim de verificar se crianças abaixo de 5 anos conseguem abrir essas embalagens e ter acesso ao conteúdo. Bem, então, participaram desse estudo 22 crianças menores de 5 anos, igualmente divididas entre meninas e meninos. Bem, a seleção dessas embalagens foi arbitrária, mas nos enxaguantes bucais nós verificamos a presença desse tipo de tampa chamado aperte-gire, que é um dos tipos de embalagem especial de proteção à criança e que é comum aqui no Brasil nós encontrarmos esse tipo de embalagem sendo vendida nas farmácias e nos supermercados. Bem, aqui nós temos um detalhe das tampas de cada uma delas, embalagem 1, 2 e 3, e também as instruções de abertura que são apresentadas no topo de cada uma dessas embalagens. Bem, o mecanismo de abertura desse tipo de embalagem funciona da seguinte maneira. Existem as travas nas embalagens, né, e também existem as travas da tampa. Enquanto essa tampa está fechada, as travas impedem que a tampa seja aberta pelo simples fato de você rotacionar, tentar girar essa tampa. Então, para que essa embalagem seja aberta, é necessário apertar, pressionar as laterais, onde tem a indicação, né? E quando essa força de aperto é realizada, as travas da tampa se sobressaem às travas da embalagem e assim é possível fazer o giro. Caso contrário, se isso não for feito, a tampa não abre. Bem, então para a realização dos testes com as crianças menores de 5 anos, como funcionou os procedimentos? Primeiramente, a embalagem era apresentada para a criança e essa embalagem era apresentada de modo randômico, porque as 3 embalagens precisariam ser testadas, né? Então era feito um sorteio, a primeira embalagem era apresentada para a criança e ela tinha um período de 5 minutos para tentar abrir a embalagem. Se por acaso ela conseguisse abrir, nós já sabemos que, de acordo com a NBR ISO 8317 de 2012, se a criança abrir essa embalagem, a embalagem é considerada falha, porque ela não cumpre com o papel de proteção. Bem, se dentro desses 5 minutos, após esses 5 minutos, a criança não conseguir abrir a embalagem, então é feita uma demonstração por parte do pesquisador que ele mostra a embalagem sendo aberta.
Então, é dado mais um segundo período de 5 minutos para que a criança tente abrir novamente esta embalagem. Se por acaso a criança conseguir abrir, então a embalagem falha, porque ela falha no seu propósito de impedir que a criança acesse o conteúdo. Agora, se por acaso a criança, mesmo depois da explicação, depois da demonstração, ela não conseguir abrir o produto, então a embalagem passa no teste. Ela é considerada uma embalagem de proteção. Bem, então depois dos testes com as 22 crianças que testaram as 3 embalagens, então nós vemos aqui os principais resultados. Em amarelo mais claro, nós vemos a tarefa completa antes da explicação, ou seja, antes da demonstração do pesquisador. Isso significa que as crianças conseguiram abrir a embalagem antes da explicação, né? 32% na primeira e 4% na segunda. Depois, este outro amarelo, nós temos a tarefa completa depois da explicação. Isso significa que, primeiramente, as crianças não conseguiram abrir a embalagem, mas o pesquisador mostrou como a embalagem pode ser aberta. E então, depois dessa demonstração, as crianças acabaram conseguindo abrir a embalagem. 27% das crianças conseguiu abrir depois da demonstração na primeira embalagem, 14% na segunda e 41% na terceira. E por fim, esse amarelo mais escuro mostra a tarefa incompleta, ou seja, a porcentagem de crianças que não conseguiu abrir a embalagem. Fica aqui o destaque para a embalagem número 2, porque ela foi a única que esteve ou que está de acordo com a norma. Porque a norma pede no mínimo 80%, né? Então as crianças, 80% das crianças não pode ser capaz de abrir a embalagem mesmo depois da demonstração, depois da explicação, né? Então, algumas explicações para que a gente possa entender melhor esses resultados. Em todos os casos, a tampa número 2 foi aquela que impediu melhor as crianças de acessarem o produto, né? Então, essa maior eficácia é muito provável que seja pelo maior diâmetro dessa tampa, porque as crianças possuem mãos pequenas e elas não conseguem abrir a mão suficiente para que elas possam apertar as laterais dessa tampa, né? Além disso, essa tampa ela possui ranhuras apenas nos locais onde ela deve ser apertada, onde ela deve ser pressionada, enquanto que nas outras tampas nós vemos a presença de ranhuras ao redor da tampa toda e o local onde deve ser pressionado, o local é liso. Então, isso também, essa dificuldade de abertura por parte das crianças, pode também ter sido com relação à tampa não apresentar ranhuras em toda a superfície. Por ela apresentar ranhuras somente nessa parte, isso exigiu maior destreza e força de preensão por parte das crianças, né? Bem, então, como considerações finais, colocamos aqui estudos futuros que possam envolver participantes de outras faixas etárias, principalmente os idosos, que é uma faixa etária que tem bastante dificuldade em lidar com esse tipo de embalagem, e também considerar indivíduos com capacidades cognitivas comprometidas, porque os testes de tampas especiais de proteção à criança, eles não exigem indivíduos com capacidades cognitivas comprometidas. Então fica aqui uma sugestão para considerarmos também esses indivíduos, porque eles podem fazer uso desse tipo de embalagem. E também o conhecimento gerado por esses estudos pode auxiliar no desenvolvimento de legislações mais robustas que garantam a saúde e segurança dos usuários, tanto diretos quanto indiretos, que é o caso das crianças. Digo legislações porque no Brasil ainda nós não temos uma lei que obrigue o uso de embalagens de proteção especial à criança. Então eu agradeço a atenção de todos. Fica aqui o meu contato, caso vocês queiram falar comigo, trocar ideia ou até mesmo tirar dúvidas. Muito obrigado.